Olá, sou Mara e estou como diretora pedagógica do Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo. Estamos aqui com mais uma formação da Coordenação em Foco e hoje o tema abordado é o Currículo em Movimento, com ênfase na didática para a pedagogia histórico-crítica de Gasparini. O currículo é um documento que nos mantém atualizado diante das mudanças. Nesse tempo de pandemia, temos um enorme desafio que o futuro nos resguarda, pois esse ano não pode ser dado como um ano perdido, e sim como um ano adaptado. Temos que promover a democratização do acesso à escola para os estudantes e suas famílias, reinventar as concepções e práticas refletidas, revisadas com vista no atendimento às necessidades formativas dos nossos estudantes. Isso nos transporta a esse documento e aos pressupostos teóricos, alinhando-se às Diretrizes Curriculares Nacional da Educação Infantil e à BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, onde podemos falar na mesma língua. O que o currículo nos diz? O movimento do currículo, ele é político, é pedagógico, é flexível, é transformador, crítico, reflexivo, diverso e libertador. O movimento é vida, é verdade, preencher de realidade e senso comum a relação entre a teoria e a prática. Hoje, podemos inovar, usar a criatividade para que essa prática chegue até a criança, ampliando a sua percepção do corpo, suas possibilidades motora e psíquica na constituição da sua identidade e da sua autonomia. É como base teórica metodológica, o mesmo currículo fundamenta-se na pedagogia histórico-crítica e histórico-cultural. Isso porque o currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos nossos estudantes. Temos que priorizar nesse momento, trabalhar os objetivos de aprendizagem e ter o foco na aprendizagem metodológica ativa, na qual a própria criança, através das suas ações, reconhece as suas aprendizagens cognitivas e socioemocionais no seu contexto familiar. O currículo em movimento aborda também que a educação ela é integral e tem a intenção de ampliar os tempos, espaços e oportunidades. E nesse momento de atendimento remoto, a mediação deve preconizar os aspectos socioemocionais e não somente os cognitivos. Temos que enfatizar a solidariedade, a comunicação e tendo a sabedoria de registrar esses momentos, mensurar a forma de avaliar conforme a realidade, registrando através das nossas mídias disponíveis. A escola, a creche, agora como sempre, não é apenas o espaço físico, e sim um local de socialização e transformação do conhecimento das crianças. Ou seja, o estudante ele é multidimensional, com características individuais e únicas. Nesse distanciamento físico, devemos acompanhar, entendendo o contexto familiar e como eles estão organizando para esse aprendizado remoto. Nós, educadores, temos um papel importantíssimo nesse acolhimento e temos que ter um olhar diferenciado para que o processo de aprendizagem ele seja contínuo. E dessa forma, devemos criar novas possibilidades por meio de variadas atividades, almejando sempre o desenvolvimento integral da criança, ressaltando o que ela traz consigo e suas possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem, protagonizando os seus processos educativos e, ao final, manifestar as mudanças em seu comportamento, trazendo em seu cotidiano um efetivo exercício social e o que ele foi adquirindo nesse processo,
refletindo em outras instâncias da sociedade o que ele vive no dia a dia. Dessa forma, é importante lembrar que estamos em um novo tempo, tempo de mudança, criatividade e reflexões. Eu sou a professora Andréia Martinez e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o currículo em movimento do Distrito Federal. O currículo, ele teve a sua primeira versão em 2014 e em 2018 ele passou por uma revisitação. E por que houve essa necessidade? Porque o currículo, ele não surge do nada. Ele se baseia nos documentos federais, nacionais que existem. Então, o nosso currículo do Distrito Federal, ele tem por base as diretrizes curriculares nacionais e também a Base Nacional Comum Curricular. Por isso, a necessidade da gente revisitar esse documento, porque em 2017 a gente teve a publicação da Base Nacional Comum Curricular. Então, para a gente ter um diálogo com esse documento, houve essa necessidade de revisitar o nosso currículo. E aí, o nosso currículo ele é escrito a partir, do que eu já acabei de falar, das diretrizes curriculares nacionais e da Base Nacional Comum Curricular. No caso da educação infantil, tem uma estrutura bem diferenciada das demais etapas da educação básica, Então, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e ela diz respeito às crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz uma inovação, um olhar para as crianças da primeira infância, destacando os períodos distintos que existem na primeira infância e que cada um desses períodos é um ser humano específico que precisa de um olhar diferenciado no contexto educativo, Então, quando eu falo dos bebês, é diferente de eu falar das crianças bem pequenas e também é diferente de falar das crianças pequenas. Então, o que qual a faixa etária que corresponde aos bebês? As crianças de 0 a 1 ano e 6 meses de idade. As crianças bem pequenas já são as crianças de 1 ano e 7 meses de idade a 3 anos e 11 meses de idade. E as crianças pequenas são as crianças de 4 a 5 anos e 11 meses de idade. Por que sempre a gente destaca esses 11 meses de idade? Porque a gente sempre tem a data de corte, Que é o dia 31 de março. Então, as crianças que completam 6 anos de idade, então se elas tiver até 5 anos e 11 meses no dia 31 de março, ela ainda está na educação infantil. Mas se ela completou 6 anos, ela já vai para o ensino fundamental. Então, por isso que os 11 meses são essenciais aí, porque a gente pega nessa data de corte para isso. Bom, então eu já acabei de falar para vocês que é essencial esse olhar para cada uma das especificidades, Quando a gente olha para o bebê, a gente precisa pensar uma prática educativa que considere esse ser que está em pleno processo de desenvolvimento, que está descobrindo o mundo de forma diferente das crianças bem pequenas e das crianças pequenas, Todas elas estão em pleno processo de desenvolvimento, descobrindo o mundo, se relacionando com o ambiente, com as pessoas, com a natureza, com a sociedade, com a cultura, mas de forma diferenciada. E a gente precisa ter esse olhar diferenciado para cada uma dessas especificidades. Bom,
Em relação à educação infantil, a sua estrutura curricular, a gente tem no nosso currículo, em movimento do Distrito Federal, os eixos integradores, que é educar e cuidar, brincar e interagir. E é muito importante isso, porque muitas vezes na educação infantil as pessoas tendem a considerar que na primeira etapa da educação básica a criança está ali apenas para ser cuidada. E não, como eu acabei de falar com vocês, ela está em pleno processo de desenvolvimento. Então, esse contexto educativo precisa contribuir para a constituição dessas aprendizagens e para o desenvolvimento das crianças. Então, é claro que ela está sendo cuidada ali naquele ambiente, mas também ela está em pleno processo educativo, né? Então, sempre a gente educa cuidando e cuida educando, né? É uma unidade indissociável, não tem como a gente pensar só no educar ou só no cuidar, mas sim pensar de forma integralizada. E em relação ao eixo integrador, brincar e interagir, a criança ela se desenvolve na relação com o outro, né? Então, por isso que a gente fala dessa importância da interação com as pessoas, com o meio social, com a cultura. É essencial para as crianças, né? E também o brincar, porque o brincar é uma atividade guia, é uma atividade que impulsiona o desenvolvimento da criança. Por meio do brincar, a criança se percebe no mundo e compreende esse mundo e reelabora o seu comportamento a partir do que ela observa das suas relações que ela tem com esse mundo. E por meio das suas brincadeiras, sobretudo a brincadeira de faz de conta, ela reelabora o seu pensamento, as suas conclusões sobre o que ela está aprendendo no cotidiano, diariamente, né? E aí, o nosso currículo, ele traz uma organização que vem a partir também da Base Nacional Comum Curricular, que traz essa nova organização curricular. As diretrizes curriculares nacionais já trazia os princípios, né, que a gente não pode perder de vista, que é o princípio político, ético e estético. A partir desses princípios, emergem 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são os direitos a partir dos princípios éticos, emergem os direitos de conhecer-se e conviver, né? De conhecer a si e de conviver com as demais pessoas. Então, a criança ela precisa sim estar num ambiente educativo que possibilite ela se expressar das mais diversas formas e dela participar das atividades que estão acontecendo nesse contexto. E a partir do princípio estético, a gente tem aí os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, brincar e explorar. Então, a criança ela precisa explorar o mundo que existe à sua volta, né? Desenvolvendo a sua curiosidade, conhecendo o que existe à sua volta e se desenvolvendo. E aí eu quero destacar aqui a questão do brincar. A gente viu que o brincar é um eixo integrador e também é um direito de aprendizagem e desenvolvimento. Então, sim, na educação infantil a gente precisa priorizar o brincar. E esse brincar, ele pode ser de várias formas, né? Ele pode ser um brincar que a professora organiza esse contexto social educativo, propondo algumas atividades para que as crianças participem, né? Então, são atividades brincantes que a professora
a professora ou professor, né, que a gente tem também professor na educação infantil, que eles vão planejar essas atividades e vão realizar essas atividades com as crianças. Mas além disso, é essencial que a criança brinque, ou ela sozinha, ou ela com seus pares, porque é um momento em que a própria criança estabelece as suas regras, ela conversa com seus colegas sobre vários posicionamentos, discussões, e é um momento que ela se desenvolve, né? Então é preciso oportunizar também esses momentos em que a própria criança elabora e organiza e convida as demais crianças para participarem da sua brincadeira. E também pode ter brincadeiras que a criança organiza, elabora, enfim, e que ela convida o adulto para brincar junto com ela. Então, esses momentos que a criança nos convida para brincar com elas, é importante que a gente esteja também acessível, né, para esses convites que as crianças realizam. Que quando elas nos convidarem, que a gente esteja ali disponível para participar das brincadeiras que elas estão organizando também. Então a gente precisa pensar no brincar dessas diversas formas. Então eu falei para vocês sobre os princípios, sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, e aí os conhecimentos, as práticas sociais, as linguagens que as crianças aprendem nesse contexto educativo, eles foram organizados a partir da Base Nacional Comum Curricular em 5 campos de experiências. Então, anteriormente, no nosso currículo de 2014, essa organização curricular se dava apenas em linguagens, né? E agora a gente tem 5 campos de experiências que envolve várias práticas sociais, várias linguagens, vários conhecimentos no mesmo campo de experiência. Então a gente tem aí 5 campos de experiências que são o eu, o outro e o nós. Campos de experiências que envolve várias práticas sociais, várias linguagens, vários conhecimentos no mesmo campo de experiência. Então a gente tem aí 5 campos de experiências que são o eu, o outro e o nós. O outro, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Cada um desses campos de experiências tem uma multiplicidade de, como eu acabei de falar para vocês, de conhecimentos, de práticas sociais, de linguagens que estão ali reunidas juntamente, né? E quando eu vou pensar no meu planejamento, do meu fazer pedagógico, eu preciso pensar também que as crianças, elas não são compartimentadas em caixinhas, em gavetas, né? Elas estão explorando o mundo e se desenvolvendo nesse mundo a partir de várias linguagens, de vários conhecimentos, de várias práticas sociais que elas vivenciam no cotidiano. Então é muito importante no momento de planejar esses encontros com as crianças, de forma que a gente dialogue todos ou vários campos de experiências, né, nessas atividades que a gente está planejando. Então, numa mesma atividade que eu estou planejando, eu posso sim trabalhar vários campos de experiência, como o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos.
e os demais, né? Eu não preciso pensar, pegar assim o currículo e falar assim, hoje eu vou trabalhar só o eu, o outro e o nós. Amanhã eu vou trabalhar corpo, gestos e movimentos. No dia seguinte eu vou trabalhar traços, sons, cores e formas. Não é essa a proposta. A proposta é exatamente ir contra essa fragmentação do conhecimento e sim oportunizar às crianças um desenvolvimento integral de fato, em que ela tenha contato com diferentes campos de conhecimento, com diferentes experiências, com diferentes aprendizagens, com diferentes saberes, no mesmo dia, numa mesma atividade. Então é isso, gente, assim, é só uma introdução, né? Uma conversa bem inicial sobre o nosso currículo e movimento do Distrito Federal. E fica aí o convite para vocês conhecerem o nosso currículo, estudar ele cada vez mais, se aprofundar e estar utilizando ele sempre, tendo ele aí do seu ladinho no momento de planejamento, no momento de coordenação pedagógica, no diálogo com os pares, né, com os demais professores, com as demais professoras, que ele esteja presente e que ele realmente não fique apenas aqui nessas páginas escritas, mas que ele se torne uma realidade no dia a dia do trabalho pedagógico com as crianças. É isso. Um abraço para vocês e até breve. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luiz, coordenador pedagógico aqui da creche Nossa Senhora do Carmo. E hoje estou aqui com vocês para falar um pouco sobre os fundamentos teóricos da prática social final, de acordo com o livro Uma Didática para uma Pedagogia Histórico-Crítica. Bom, segundo Saviani, tanto a prática social final como a prática social inicial, elas são as mesmas, embora não sejam. Mas como é isso? Tanto a social inicial como a final, elas partem do pressuposto onde o conteúdo ela é o alvo. Na prática social inicial, o professor ele parte da premissa que a criança ele traz consigo um conhecimento prévio, né, através do seu meio onde ela está inserida, através do seu conhecimento, né, adquirido na convivência com a sua família. E esse conhecimento adquirido a criança traz para a escola. E a partir desse conhecimento, o professor já lança o conteúdo e já começa a trabalhar em cima desse paralelo. Já na prática social final, é o oposto. Né? A criança já conhece, já passou por todo o processo metodológico. A criança já conhece, já está encharcada de conhecimento teórico. E já nesse último processo, né, que é a prática social final, a criança ela vai fazer agora um paralelo entre o que ela aprendeu na teoria e vai colocar na prática. Ela vai fazer essa junção agora. Então, todo aquele conhecimento que ela adquiriu ao longo do processo, desde a prática social inicial, ela vai colocar em prática. O professor agora ele vai se tornar o mediador desse processo e a criança vai ser colocada como a protagonista, vai ser colocada no centro. Então, o professor ele vai ser colocado numa situação onde ele vai colocar a criança a pensar, ele vai colocar a criança a questionar sobre tudo aquilo que ela aprendeu, que ela aprendeu ao longo do processo. E como é que a gente faz essa avaliação? Existem dois tipos de avaliação. A primeira, nós vamos colocar assim que a criança ela possui um conhecimento indireto. Vamos dizer assim, a criança ela é indagada, ela é questionada a saber o que ela aprendeu. Se a gente for colocar na nossa educação infantil, aqui na creche, essa avaliação é dada através de uma roda de conversa, né? Onde o que o professor aplicou em sala de aula para a criança, né? Numa rodinha, a criança ela vai relatar
né? Então ela vai questionar aquele conteúdo que ela aprendeu naquele determinado assunto, naquele determinado tema. E outro ponto avaliativo que é interessante colocar aqui, ressaltar, é através das atividades que são propostas. Então, ou seja, na educação infantil, a criança trabalha com vários projetos ao longo do ano. Entre eles, o que me chamou a atenção foi antes da paralisação por conta da pandemia, nós falamos com as crianças sobre o coronavírus, né? Então, existiu um plano de ação voltado a esse tema sobre o coronavírus, né? Então, contamos histórias, né? Contamos músicas para as crianças, e a partir de todo esse processo teórico, a criança ela foi adquirindo esse conhecimento, e ele colocou esse conhecimento na prática através das atividades que foram inseridas, né? Que foram lavar a mão antes de fazer as suas refeições. A criança ela se higienizava as suas mãos colocando álcool, ia ao banheiro, fazia aquela sua lavagem das mãos corretamente, colocando o sabonete líquido. Então, esse processo a criança já foi assimilando, então a criança foi adquirindo todo esse processo na prática, que ela foi ganhando, que ela foi recebendo da parte teórica ao longo de todo esse conhecimento prévio, né, que foi colocado em sala de aula. Então, esse conhecimento, a criança vai partindo desse pressuposto. Então, a criança ela já consegue ser o mediador, né, da questão. A criança já consegue saber, já questiona, né, aquele conteúdo que foi aprendido, né? Então, dentre vários assuntos, não só esse do coronavírus, por exemplo, trabalhamos também a questão da água, né? A finalidade da água, os benefícios que a água traz, né, para o planeta, para o meio ambiente em si. Então, a criança, ao longo do processo da prática social inicial, ela foi adquirindo toda a teoria através das histórias, através da musicalização, e na prática ela foi questionada, ela foi desafiada a colocar, a entender melhor sobre esse assunto da água, por exemplo, né? Como plantar uma planta, uma mudinha de planta, né? Fazer uma horta no nosso jardim e regar a planta. Então ela entendeu que aquilo ali era importante para o meio ambiente, né? Para o meio onde ela estava inserida. Então, resumindo, a prática social final, ela questiona, ela faz esse paralelo entre a teoria e a prática, e questiona e coloca o aluno numa situação onde ele é desafiado a estar pensando, a estar questionando sobre tudo aquilo, de todo aquele processo avaliativo que ele aprendeu. Olá, eu sou a Letícia, orientadora educacional da creche Nossa Senhora do Carmo. Hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre procedimento prático. A prática social final é a nova maneira de compreender a realidade e posicionar-se nela. Depois que o aluno assimilar, compreender, aprender, ele precisa agora, nessa última e importante fase, colocar em ação o conteúdo aprendido. A prática social inicial e a prática social final são a mesma. A única diferença é que agora a prática social inicial está repleta de conhecimento científico, que o educando adquiriu durante todo o processo. Portanto, a ação do educando não será mais a mesma do início. Tem que ser uma ação diferente. O processo de aprendizagem deve gerar uma transformação social. O aluno, nesse momento, tem que aplicar o que aprendeu, e essa ação pode ser em uma atitude, como o consumo de água ou uma simples lei de trânsito, onde o aluno absorveu o conhecimento e irá colocar em prática no seu dia a dia. Mas também pode ser uma nova postura mental. Por exemplo, uma criança
que estudou sobre a diversidade racial e que no futuro ela possa refletir em suas ações não discriminatórias e colocar em prática. É importante também ressaltar que se não desafiarmos o educando a essa prática social, não fará sentido o processo como um todo, pois será como a educação tradicional nos propõe. Só geraria um conceito que não mudaria ou impactaria na vida do educando. A pedagogia histórico-crítica propõe justamente o oposto. O educando precisa ser estimulado a ter uma ação, a partir dos conhecimentos recebidos. Para obtermos isso, a criança precisa ser provocada, estimulada a sair da sua zona de conforto, sair da prática social inicial para a prática social final, repleta de conhecimento científico. E como isso pode ocorrer? Como proposta de ação, o docente, o educando, deve elaborar um plano de ação, por exemplo, a partir de conhecimento do meio ambiente, a criação de uma horta, onde o educador aplicará o conhecimento científico junto com o conhecimento do educando e logo depois ele irá transformar isso para a sua realidade em benefício para si e para todos. Concluindo, essas bases psicológicas e pedagógicas se apresentam justamente para haver uma transformação. A escola hoje tem um significado a partir dessa didática. Já não é mais uma reprodutora de conhecimento, mas ela é a agente transformadora de uma realidade social. Te ensinei certinho, hoje sabe a matéria porque eu te ensinei certinho. Criança aprende, como aprende, eu vou te mostrar. Aprende brincando, aprende dançando, ela vai arrasar de inventar. Deixa ele livre com os amigos, mas observar, viu? Como no livro, nosso amigo ensina a ensinar. Como a Catarse disse pra gente, pode inventar. Porque o ensino sempre motiva a gente a mudar. Pro aprendizado de cada criança ela alcançar. Te ensinei certinho. Te ensinei certinho, hoje sabe a matéria porque eu te ensinei certinho. Te ensinei certinho, te ensinei certinho, hoje sabe a matéria porque eu te ensinei certinho. Te ensinei certinho, hoje sabe a matéria porque eu te ensinei certinho. Te ensinei certinho, te ensinei certinho, hoje sabe a matéria porque eu te ensinei certinho. Olá, eu sou a professora Mônica da creche Nossa Senhora do Carmo e vim aqui falar sobre o papel do professor na prática social final, que é o momento em que o aluno começa a colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu. É o momento que ele mostra que o que ele conseguia fazer somente com a ajuda de alguém, agora ele consegue fazer sozinho. E cabe a nós, professores e escola, proporcionar esse ambiente, um ambiente criativo, um ambiente onde possa proporcionar o conhecimento do aluno, onde o aluno ele vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu não somente dentro da sala de aula, na escola, dentro da escola, mas sim na sociedade, no seu dia a dia. Formamos assim crianças, cidadãos críticos e conscientes. E agora nós veremos alguns exemplos. Como é que tá a mãozinha de vocês? Tá limpa. Limpa. E o coronavírus? É coronavírus. Qual foram os produtos que vocês usaram para higienizar a mãozinha? Água. O que mais? Sabão. E o que mais? Depois. E o álcool. Muito bem. Palma para vocês. Gente, a gente acabou de chegar na rua. E o que é isso na nossa mão? Coronavírus? O que é isso, Helena? Não sabe? É um bichinho, não é? O que é, Mel? É coronavírus. E o que a gente tem que fazer para tirar ele da nossa mão? Lavar a mão. Então, olha só. Todo mundo abre a mão. Abre a mão, a gente vai pegar o sabonete. Vamos botar um pouquinho de água.
que não vai pegar o papel? Peguei isso aqui, ó. Já falamos da partida e de como caminhar, dos processos a seguir e de como aplicar. Da didática de uma pedagogia histórico-crítica, vamos agora desvendar o contexto da prática social inicial, é por onde iremos começar. E no decorrer desse caminho, surge então a problematização, que se diga porventura, é o elemento-chave da transição, onde a teoria é o saber que leva o aluno a selecionar as possíveis interrogações que pretende alcançar. Chega então a tal hora de falar da instrumentalização, que é o tal do conteúdo que é levado à disposição para que aí os alunos o assimilem e o tornem um instrumento de construção, construindo juntos e por meio da ação, o objeto do conhecimento então. O professor nesse meado tem funções a aplicar, cria sempre condições da aprendizagem mediar. E não é que me aparece uma palavra diferente de falar, uma tal de catarse. Vou tentar explicar. Falar é complicado, mas é fácil de aplicar. É uma tal de operação mental para poder se analisar. Peça então a ajuda, de um amigo e conhecedor, o seu nome é Vigoste, que me explica com devoção que nessa fase que o aluno é solicitado a demonstrar o quanto se aproximou do tema em questão, sistematizando tudo na análise da problemática que está em exposição. Pense então que já acabou. Engana-se quem pensa assim. E é segundo Saviani, a prática social inicial e final, e todo o processo está tudo junto e misturado. É um engano achar que quando chegamos aqui já está tudo acabado. É na prática social final que chega então a confirmação que o conteúdo aprendido aqui deixou uma lição. Resumindo em outras palavras, como dito popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha, que o buraco seja grande, como grande eu querer, do professor ensinar e do aluno aprender. É na prática social final que acontece a tal revolução, onde o educando tem compromisso de usar o que aprendeu como base na construção do saber, da sua postura como ser agente da situação em questão. E ficamos por aqui. Só mais hoje é estudar e em equipe aprender para poder continuar nesse novo que se segue. E com a graça de Deus, continuemos a saber que unidos somos mais fortes para poder continuar. E seguimos de mãos dadas, com a fé no coração e a certeza que não muito longe, tudo isso vai passar e poderemos novamente nossas vidas continuar. E sendo assim, tudo joia, joia vai ficar.